Como a apóstola falou, né? Foi uma noite de guerra. E assim que ela ministrou, irmão, na minha vida, o Senhor, Ele apareceu para mim. E ali eu fiz a pergunta ao anjo do Senhor. E Ele foi confirmando que sim, né? Que Ele cria no Senhor. E nesse momento, irmãos, o anjo, ele falava bem assim para mim: você vai guerrear contra uma potestade que ela domina todo o território brasileiro. E ali eu fui conversando com o anjo, e eu disse assim: mas eu vou guerrear contra ela. Eu disse: você vai. E ali o anjo dizia assim: eu trouxe você aqui porque eu preciso revelar para a minha igreja essa potestade. E eu dizia: amém, Senhor, amém. E nesse momento, irmãos, eu conversando ali com o anjo, sabe, eu sentia alguns anjos tocando no meu corpo. E eu olhava assim para os meus pés, eu já passava a ver um sapato nos meus pés. E eu via aquele sapato, e o anjo dizia assim: não te assusta e nem tema, porque os outros anjos, eles estão te revestindo nesse momento. E eu ali comecei a glorificar, né? Comecei a dizer: amém, Senhor, amém. E nesse momento o anjo, ele dizia assim para mim: fala para a minha igreja que o inimigo de vocês, o inimigo da minha igreja, está mais próximo dela e de vocês do que vocês imaginam. E eu dizia assim: quem é o nosso inimigo, Senhor? E ele diz assim: o inimigo de vocês é Satanás. O inimigo de vocês são os principados, são os demônios, são as potestades. E nesse momento, irmãos, que o anjo ele falava essas coisas, eu comecei a enxergar ali naquele campo de guerra muitas pessoas correndo. E essas pessoas eram homens naturais, eram homens carnais, comuns. E eu me assustava, irmãos. Eu confesso a vocês que nesse momento eu via um homem correndo e eu dizia: Senhor, quem são essas pessoas? E ele dizia assim: essas pessoas são aquelas pessoas que não estão preparadas na guerra. E o anjo dizia assim: você está em uma guerra espiritual, e os teus olhos espirituais estão enxergando as pessoas que estão dentro da guerra, que estão envolvidas na guerra, porém elas não estão preparadas, elas estão cegas, elas não estão enxergando a guerra, elas não estão enxergando o inimigo, os demônios, os principados. E além de você guerrear contra essa potestade, você vai guerrear contra os demônios e em favor a essas pessoas. Você vai guerrear em favor dessas pessoas, você vai ajudar essas pessoas, porque essas pessoas também, elas precisam de ajudas. Elas estão cegas, elas não estão preparadas, elas estão despreparadas no meio desse caos. E eu dizia assim: amém, Senhor. E eu olhava para o meu corpo, eu já me enxergava já bem equipado, irmãos. Eu via um escudo na minha mão, eu via uma espada brilhosa, sabe assim, que ela era bastante reluzente. E nesse momento, irmãos, eu era atingido, sabe assim, algo pegava assim na minha couraça, e quando atingia a minha couraça, aí um anjo ele dizia assim: também não te assusta, porque eles estão vendo e eles estão ouvindo a nossa conversa. E o anjo dizia assim: eles estão nos enxergando, conversando. E isso para mim foi algo novo, irmãos, porque ali na minha experiência, eu pensava que os demônios, eles não estavam me enxergando, conversando com o anjo do Senhor. Eu pensei que a gente estava invisível para os demônios,
porém a gente não estava invisível. Os demônios, eles estavam nos enxergando. E chegou um determinado momento, né, digamos assim, que o Senhor permitiu que os demônios, ele viesse nos confrontar, partir para a guerra, tanto em cima de mim como em cima do anjo. E ali, irmãos, o anjo diz assim: você já está equipado, e eles já estão nos atacando, agora vamos guerrear. E nesse momento, irmãos, começamos a guerrear contra os demônios, e de repente via uma potestade na nossa direção. E quando eu olhava, irmãos, para aquele demônio, para aquela potestade, eu via uma estrela na testa daquela potestade. E ali, irmão, o anjo do céu, eu vou correr um pouquinho, irmãos, mas eu vou tentar assimilar para vocês. O anjo dizia bem assim para mim: essa estrela que está na testa dessa potestade significa autoridade, significa poder. E eu dizia bem assim: amém, Senhor. E eu comecei a guerrear contra aquela potestade. E eu guerreando, o anjo do Senhor falava bem assim: o nome dessa potestade se chama tempestade. E eu dizia: Senhor, por que tempestade? Porque, aí o Senhor disse: porque foi essa tempestade que foi direcionada para guerrear contra essa nação. Essa nação, a nação brasileira, né, os estados, as cidades, os interiores, os municípios, eles foram entregues na mão dessa potestade. E eu dizia bem assim: Senhor, mas o Senhor ainda tem plano. E eu dizia isso para o Senhor tem plano. E o Senhor falava bem assim: disserte bem, por isso que você vai guerrear nessa noite. E eu comecei a guerrear, irmãos. No meio daquela guerra, irmãos, eu via tanta coisa. E o Senhor dizia bem assim: você sabe porque a nação brasileira, esse país específico, foi entregue na mão dessa potestade que se chama tempestade? Eu dizia: eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. E o Senhor dizia bem assim: porque nesse país, assim como muitos lugares, há muitos pecados, mas exclusivamente no país, na nação brasileira, há muitos tipos de atrocidade, de perversidade, de pecado, de idolatrias. E eu dizia: Senhor, mas os pecados estão espalhados por todo o território mundial. Aí o Senhor falava: eu sei, mas no Brasil, nessa nação, há muitas atrocidades. E nesse momento, irmãos, o Senhor, Ele me tira, digamos assim, um pouco daquele campo de batalha ali. E o Senhor dizia bem assim para mim: agora eu vou te levar lá dentro do Tribunal Supremo Regional. Irmãos, quando eu entrava ali dentro, onde estão, digamos assim, os doutores da lei, né? Irmãos, eu via muitos demônios. Eu via muitos demônios. E é como se eles morassem lá dentro. E nesse momento, irmãos, eu via a mão de um ser. Eu tenho certeza que era a mão do Senhor. E aquele ser, ele segurava como se fosse um martelo. E ele ficava julgando as causas. E nesse momento, irmãos, ele com uma mão segurando esse martelo e com a outra mão, ele esfolheava um livro. E ele ia esfolheando, e um anjo que estava do meu lado, ele dizia bem assim: fala para a minha igreja algo que eu já tenho falado. Os meus olhos, eles contemplam tanto as obras boas como as obras más. E eu, Senhor, estou julgando a obra de cada homem e de cada mulher. E nesse momento o Senhor falava bem assim: vocês precisam guerrear mais. E aí, irmãos, o Senhor, Ele já me tira daquele local, né, ali da casa, ali do plenário, onde estão os doutores da lei, né, os políticos. E o Senhor falava bem assim: reforça para a minha igreja, sabe, que o inimigo dela, o inimigo de vocês evangélicos, estão mais próximo de vocês do que vocês imaginam. E o Senhor, Ele me levava, irmãos, nesse momento, para frente de todas as igrejas que tem no Brasil. O Senhor, Ele me levava, irmãos, na frente de tantas daquelas igrejas grandes, de grande porte, como para frente daquelas igrejas que ainda estão começando,
sabe? Que tem só uma tenda, que tem só, digamos assim, 4 perna manca, que tem só, sabe assim, uma cobertura. E ali eu via, irmãos, um grupo de pessoas orando. E o Senhor falava assim para mim: essas são as igrejas que estão nascendo, uma parte da minha obra. E o Senhor falava bem assim: eu quero te mostrar que esse inimigo, ele é real. E eu começava a ver, irmãos, um monte de homens de pretos na frente dessas igrejas. E esses homens, eles me enxergavam. E ele dizia assim: você não vai me destruir, você não vai me derrotar. Porque aí um dizia assim para mim: porque eu sou mago. O outro dizia assim: eu sou feiticeiro. O outro dizia assim: eu mexo com magia negra. E nós temos poder, né? Nós temos os demônios, nós temos os principados, as potestades que estão do nosso lado. E nesse momento, irmãos, eu comecei a guerrear contra esses homens, que eles ficam na frente das obras, sabe? Da obra do Senhor, das igrejas. E nesse momento, irmãos, eles diziam bem assim: nós que enfraquecemos as igrejas, nós que enfraquecemos aquelas obras pequenas que estão nascendo ainda nessa terra. E nesse momento, irmãos, a guerra ela foi ficando mais assim, mais travada, sabe? E eu sentia o cansaço no físico, eu era contra-atacado. E no momento que eu caía no chão, irmãos, o anjo ele segurava em mim, ele dizia assim: você não pode cair, você tem que ficar de pé, porque a obra do Senhor, a cada dia, algumas igrejas, elas são enfraquecidas por esses demônios, por esses magos, por esses macumbeiros. E eu disse assim: eu sei, Senhor, mas o Senhor ainda tem plano. E o Senhor falava: eu tenho plano, é por isso que a minha igreja está de pé. E nesse momento, irmãos, eu via um ser de branco entrando pela porta da igreja aqui, da congregação. E ali, irmãos, eu entendia que era o Senhor. E quando aquele ser de branco, ele levantava a mão direita, irmãos, eu percebia assim que com a orla do manto dele, ia se sustentando pelo alto. Eu via que os demônios, eles iam ficando de joelho, eles iam perdendo as forças. E nesse momento, irmãos, eu vi aqui, digamos assim, um demônio-chefe, ou o próprio Satanás, porque também era um ser demoníaco, que tinha muito poder. Ele ficava de joelho perante aquele ser de branco, que eu entendo que era o Senhor Jesus, e ele ficava de joelho, e ele entendia, irmãos, que ele havia perdido a guerra. E quando ele entendia, irmãos, era quando o Senhor ele dava vitória. Irmãos, assim, muitas coisas o Senhor me mostrou, mas assim, essa foi a minha experiência que o Senhor permitiu que eu tivesse nessa noite. A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência do irmão Edilson, com uma palavra que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao que resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém, amados irmãos, Você viu aí que experiência forte, Que experiência tremenda, que revelação poderosa, A qual o Senhor disse: o inimigo está mais próximo do que vocês imaginam, irmãos. E o Senhor Jesus Cristo, Ele tem nos alertado, Ele tem alertado a igreja. Você vê, irmãos, que algumas coisas que o Brasil sofre são consequências de pecados, idolatria, feitiçaria, sacrifícios, Você não vai muito longe, você vê nas matas, você vê nas encruzilhadas, sacrifícios, amados irmãos, tudo em solo brasileiro. E tudo isso atrai maldição para a nação, vai atraindo maldição, vai atraindo a ira de Deus, irmãos. E o Senhor Jesus, Ele está tendo misericórdia do seu povo, alertando, está tendo misericórdia do seu povo, mostrando, Eu sempre digo que os sinais, é a prova verdadeira que as chances estão sendo dadas, porque muitas das coisas que está sendo falado, está sendo mostrado, está na Bíblia, não é isso, apóstolo? É isso.
São acontecimentos reais, né, bíblicos mesmo, experiências assim muito profundas. O nível de guerra tem se elevado. Nós que oramos, que temos buscado de Deus, buscado a face do Senhor, né? O Senhor tem se manifestado com grande poder. E essa experiência do irmão Edilson foi uma experiência tremenda, porque mostrava o nível de guerra espiritual, né, irmãos? O nível de sacrifício, e depois dele terminar de falar sobre essa experiência, ele me chamou à parte, né, e ele disse: a apóstola, eu esqueci de mencionar, mas eu senti um cheiro muito profundo de vela, e eu perguntei do Senhor se era que na volta para a igreja, se era na igreja. O Senhor falava que não era no físico, era no espiritual. Eram grandes sacrifícios, grandes oferendas que estavam sendo feitas, né, para que o poder das trevas mantivesse o domínio sobre esta nação, né, e mantivesse o povo oprimido ali. E o Senhor mandava que guerreasse, que levasse um nível de guerra espiritual, um nível de guerra de alto nível, né, ali elevado, e ele pôde travar uma guerra muito grande e refletiu no físico dele, irmãos. A guerra foi tão grande, né, contra essa potestade, contra os inimigos da nação brasileira no mundo espiritual, que o físico dele sentiu, né? Ele falou isso para mim, disse que nunca tinha passado por uma experiência igual a essa. E ele disse assim uma frase para mim que me chamou a atenção. Ele disse: as igrejas brasileiras precisam se unir em oração, porque o que está acontecendo em nosso país é extremamente uma guerra do bem contra o mal. É extremamente uma batalha espiritual de alto nível. E é isso, como o apóstolo sempre tem nos ensinado, sempre ele fala a mim mesmo, que a nossa guerra é espiritual, né? Para a gente viver aqui no físico segundo o plano e a vontade de Deus, a gente tem que travar nossas guerras no mundo espiritual e aprender que com o Senhor, né, que é forte na peleja, que é general de guerra. E eu fiquei feliz por essa experiência e saber que em todas as coisas Deus está nos dando vitória, está no controle. E eu creio que antes da vinda do Senhor haverá esse tempo que nós poderemos nos unir em um grande mover sobrenatural, né? E as igrejas serão avivadas, cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Cremos no avivamento que se espalhará por toda a nação brasileira e atingirá os 4 cantos da terra. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos orar então, apóstola. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, muito obrigado por essa experiência, Senhor. Sim, Pai, querido Pai amado, que o Senhor venha nos fortalecer na Tua graça, no conhecimento, que possamos, meu Pai, seguir perseverando, seguir, Pai, na oração, Senhor, seguir, meu Pai, nos jejuns, na leitura da palavra, na consagração e na guerra. Pai, querido Pai amado, temos muito que guerrear, temos muito que clamar, temos muito que repreender, temos muito, Senhor, o que profetizar, Senhor, desfazendo um trabalho de feitiçarias, de macumbarias, sacrifícios. Pai, querido Pai amado, que o Senhor nos dê força, que o Senhor dê força à nação, que o Senhor dê força ao seu povo, para que teu povo suporte as provas, suporte as lutas, as guerras, e assim a tua vontade se estabeleça, Pai, em nossas vidas. Pai, Senhor, muito obrigado. Abençoa cada um dos teus filhos e das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do